Quem nunca viu aquele rompimento acontecendo, o preço disparando e você pensando, cara, que vontade maluca de fazer esse trade na emoção. Mas será que vale a pena entrar quando o preço já rompeu muito longe, seja do suporte ou da resistência? E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Será que vale a pena eu entrar nos rompimentos muito distantes que acontecer dos meus pontos de negociações? Você vai saber os riscos, as oportunidades e se realmente vale a pena você efetuar a sua negociação. Fica até o final desse vídeo porque você vai saber identificar se realmente esse tipo de rompimento, esse tipo de comportamento do preço é uma boa oportunidade ou se é uma furada para você não negociar. Imagina que você está aguardando o rompimento de uma resistência ou de uma região de suporte e você nota que esse rompimento ele está acontecendo ou ele aconteceu muito distante do ponto de negociação. E aí você se pergunta, cara, o que fazer? Será que vale a pena eu executar a minha negociação? Ou será que realmente é um falso rompimento, vamos dizer assim? E será que realmente se eu executar essa minha negociação, eu vou acabar tomando stop loss? Essa dúvida é muito comum, principalmente naqueles traders iniciantes. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora, o que fazer e como se comportar nesse tipo de situação de rompimento do preço. Vamos lá? Bom, e um erro muito comum é entrar nessa negociação por impulso, achando que o preço vai continuar subindo mais ou o preço vai continuar descendo mais a partir desse rompimento quando ele é confirmado. Mas a verdade é que isso pode te colocar em um cenário de um stop muito caro para você executar a sua negociação e uma baixa probabilidade de acerto. Por quê? Quando há esse tipo de rompimento, eu vou te mostrar esse exemplo que aconteceu essa semana aqui no STJ-PY, significa que já tem muita gente, né, muitos traders, os traders que movimentam o mercado, os traders grandes, eles já executaram a negociação antes daquele rompimento acontecer. E nesse tipo de cenário, quando eles já executaram a negociação, a maioria deles começam a retirar suas posições. E isso significa que o mercado pode fazer uma realização de lucro. E isso significa que o mercado pode realmente começar a fazer essa realização de lucro, e esse tipo de operação com rompimento muito distante, ela acaba se tornando um pouco perigosa demais para você executar a negociação. E é esse tipo de cenário que acontece o famoso pullback, né? Vamos imaginar que você quer entrar nesse rompimento dessa região de resistência, aí tem o rompimento lá em cima, então aqui é o fechamento da vela, e você queria entrar aqui. Esse movimento aqui, ele significa que o preço se movimentou ali 600, 700 pontos de rompimento entre a região de resistência que você queria entrar e o fechamento da vela. Quando essa vela é fechada, o preço, a tendência é que ele comece a realizar lucro, pelo menos até aqui na região de resistência, que agora é um suporte rompido, né? Uma região de resistência rompida vai virar um suporte, e ele vai tender a fazer um pullback aqui. Então esse tipo de operação ela pode te causar um stop e ela fica muito arriscada. Mas eu vou te mostrar exatamente o que você vai ter que fazer quando olhar esse tipo de rompimentos no gráfico. Quando a gente está olhando, olha só, isso aconteceu aqui no SDJPY, ó. Aconteceu aqui no SDJPY essa semana, então tecnicamente eu teria um ponto de entrada nesse rompimento aqui, mas ele aconteceu muito aqui em cima. Então olha só, do meu ponto de entrada onde eu queria, que era basicamente próximo a essa região, ele rompeu lá, ele fechou lá em cima. Então eu tenho aqui 333 pontos distante do meu ponto de negociação. Vale a pena eu entrar nesse tipo de cenário? A primeira coisa que eu avalio é como houve a formação de um canal aqui, ó. Esse aqui era o meu canal da referência, tanto que ele está até marcado aqui. Meu canal de análise, meus níveis de retração de Fibonacci, eles estavam aqui, ó. No nível de retração de Fibonacci, eles estavam aqui. Então, tecnicamente, se eu executasse essa minha negociação, o meu stop iria ficar posicionado aqui embaixo, né? E o rompimento houve aqui em cima. O que eu gosto de fazer? Eu trato a ferramenta de Fibonacci de expansão aqui dentro desse canal e eu identifico, pô, será que houve um fechamento acima da minha região, da minha segunda região de resistência oculta? Se houver o fechamento acima da minha região de resistência oculta, eu não executo a minha negociação. Esse é um cenário do gráfico que me dá uma indicação, né, um indício que o preço realmente vai começar a retornar, ele vai fazer uma realização de lucro, ou nesse caso aqui, né, até que ele reverteu a tendência no curto prazo. Se a gente for operar aqui no gráfico de 1 minuto, a gente vai ter uma tendência de baixa aqui. Então esse tipo de cenário é assim que eu consigo executar e identificar se eu realmente devo executar a minha negociação ou não. Então, esse tipo de cenário aqui, o ideal é que, mesmo que o preço tivesse rompido aqui, eu teria que aguardar um próximo ponto de negociação, que poderia ser entre esses dois pontos de pivôs por aqui, que daria mais ou menos por aqui, ou se eu quisesse adiantar, eu poderia executar esse ponto aqui, nessa região, que eu não vou entrar
na análise do que seria, né? Mas o ponto ideal, você poderia aguardar esse rompimento acontecer para executar a negociação, aí sim a gente teria uma confirmação da renovação de força, ou aguardar o rompimento aqui do ponto de pivô dessa região. Hugo, mas se o preço não tiver fechado acima da minha segunda região nesse cenário aqui, vale a pena eu executar a minha negociação? Cara, vale se você estiver disposto a pagar um pouquinho mais caro. Vamos imaginar que o rompimento aconteceu aqui, ó, próximo a essa região aqui, mas não fechou acima da minha região, acima da minha segunda região de resistência oculta. Vale a pena? Esse tipo de cenário, você pode avaliar e falar, bom, se eu quiser executar essa minha negociação, ela tem um risco um pouco maior. Então, eu vou reduzir mais a exposição do meu capital e vou trabalhar de uma forma mais tranquila. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é você aguardar o preço, como ele não rompeu, ele fazer uma realização de lucro por aqui assim, ó, para executar a negociação, ou se ele testar essa região de suporte e você perceber que ele não está rompendo para baixo, né, aí você pode executar a negociação no rompimento de uma acumulaçãozinha que vai realizar aqui, ou se você vê o preço, pô, o preço não está rompendo essa região agora de suporte, então executa a negociação de compra normalmente, e aí o stop fica aqui embaixo da segunda região de 100% de retração de Fibonacci. Esse é o segundo cenário que você pode aguardar. Também, as duas formas você pode trabalhar como mais conservadora, né? Mas o ideal mesmo é que você espere essas confirmações acontecer para poder executar a sua negociação. Quais são essas confirmações? Você espera o preço bater aqui, ó, e não romper para baixo. Ou se romper para baixo, você não formar uma tendência, rompeu um pouco aqui para baixo, ficou aqui, mas depois ele começou a retornar. Posso executar? Se não fechou aqui em cima? Pode, uma negociação um pouco mais arriscada, mas você pode entrar nesse tipo de cenário também, com stop mais embaixo. O preço veio aqui embaixo na realização de lucro, 100% de retração de Fibonacci, começou a retornar. Posso executar a minha negociação quando o preço estiver acima dessa linha verde, que é a minha linha de região de ponto de pivô? Pode executar com stop aqui embaixo, já vem uma prova que essa região de suporte aqui é uma região interessante, vale a pena eu executar a minha negociação. Aqui a gente tem uma confirmação de ponto de entrada também. Então, esse cenário você pode executar a sua negociação, mas sempre lembrando que tem que fazer a avaliação do risco e retorno, tá? Será que meu ponto de entrada, se eu não esperar esse cenário acontecer e executar a minha negociação aqui, próximo, no fechamento da vela, com o meu stop aqui, será que não vai ficar muito caro para eu executar a minha negociação? Se seu gerenciamento permitir que você abra a sua negociação, né, com aquele gerenciamento ali de 0,5%, 1,5%, 2% no máximo nas suas negociações, se tiver dentro do seu gerenciamento de risco, aí você pode fazer a sua negociação e você avalia também até onde que pode colocar o seu take profit. Vamos imaginar que você vai abrir essa negociação aqui, mas seu take está aqui, aí não vale a pena, porque pô, o seu stop está mais distante do que o seu take. Você vai abrir a sua operação aqui para pegar um takezinho aqui em cima e correr o risco de pegar um stop maior, então não vale a pena. Então, nesse tipo de cenário, seria você ter um pouquinho mais de paciência, já que rompeu lá em cima, esperar o preço formar um canal aqui, aí romper essa região ou romper aquele ponto de pivô que eu falei para buscar esse próximo ponto aqui. Como take profit, aí a ordem ficaria muito mais viável. Então, tem que fazer essa avaliação do risco e retorno também antes de executar a sua negociação. Show? Então, esses são os pontos que você tem que levar em consideração. Então, rompeu muito distante? Cara, cuidado, faz a avaliação, vê se o preço rompeu a segunda região de resistência ou de suporte, dependendo do ponto de entrada. Aí, se for uma tendência de baixa, você vai avaliar se é o suporte. Se for uma tendência de alta, rompimento de tendência de alta, né, de resistências, você vai esperar, você vai verificar se o preço rompeu a segunda região de resistência oculta para poder executar. Não rompeu, você segue aquele cenário que eu te expliquei agora há pouco. Se rompeu, você fica de fora. Sempre analisar a situação e nunca se esqueça de avaliar a situação de risco e retorno. Se for pegar uma operação com take curtinho e um stop mais longo, evita abrir esse tipo de operação, beleza? Agora me conta aqui nos comentários se você já entrou no rompimento tarde demais, se você já ficou nervoso, se você não soube o que fazer quando viu esse tipo de cenário acontecendo aqui no gráfico. Me conta aqui a sua experiência, o que você passou, o que você pensou, e se você executou a sua negociação, se tomou stop, se executou a negociação, se deu bom, mas me conta aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ver isso. E é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder, ativa os sininhos aí, cara. Ó, vamos que bora, que é isso, conteúdo aqui de altíssimo valor para você, é só aqui que você vai ver. Tamo junto? Se inscreve, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, tchau, tchau.